Crianças usam habilidades matemáticas diferentes na escola e no trabalho. É o que mostrou uma pesquisa científica da Índia, que foi publicada nessa semana na Nature. E nós vamos entender, tem vários insights muito interessantes aqui que você vai gostar de conhecer se você se preocupa com o aprendizado de matemática, o seu ou de outras pessoas. Eu sou o professor Guilherme. Se você gosta de matemática, estatística, educação matemática, esses temas assim que são correlatos, me segue e não deixa de acompanhar aí o canal. Enfim, então lá na Índia tem muita criança que trabalha com varejo. E elas fazem coisas surpreendentes com matemática, cálculos surpreendentes fazendo transações. Só que esse estudo mostrou que essas crianças, elas têm um desempenho pior nos mesmos problemas que aprendem lá na sala de aula. Elas resolvem na prática, mas quando vai para a sala de aula não consegue resolver. Isso mesmo quando a criança continuou estudando até a sétima ou oitava série, algo equivalente lá para a Índia, no caso, né? E o estudo também mostrou algo bem interessante. Os alunos indianos que eles estão matriculados na escola e não têm emprego, eles se saem melhor em problemas de matemática escolar do que naqueles que aparecem nos mercados de trabalho. Mas pra gente, a gente sabe que o problema é o mesmo. Então, o que que acontece? A gente observa também que, no geral, tanto as crianças do mercado quanto as crianças da escola, eles lutam com uma abordagem de que o outro grupo é proficiente. E nos traz questões, então, de como ajudar ambos os grupos a aprender de forma mais abrangente. No caso das crianças da escola, quando os professores passam problemas concretos, a dificuldade é muito maior do que resolver problemas abstratos. As crianças do mercado é o oposto. Isso foi a conclusão do economista do MIT, o Esther Duflo, que foi inclusive coautora desse artigo. Algo bem interessante, né? Afinal, a gente tenta na escola reproduzir ou capacitar os estudantes a lidar com situações que poderão aparecer no mercado de trabalho, mas parece que o próprio mercado de trabalho tem capacitado esses estudantes de forma melhor, pelo menos no nível de matemática básica que a gente vê aqui, para resolver isso tudo. Como que aconteceu a pesquisa? Caso você esteja questionando, né, a metodologia, foram 3 exercícios de coleta de dados. No primeiro, foram 201 crianças que trabalham em mercados em Calcutá que tinham boas habilidades em matemática. E o pesquisador fez assim: ele se passou por um comprador comum. Olha que interessante. Perguntou o custo de 800 gramas de batatas vendidas a 20 rúpias por quilo. Depois perguntou o custo de 1,4 kg de cebola vendida a 15 rúpias por quilo. E aí solicitaram a resposta combinada. E entregariam ao trabalhador do mercado uma nota de 200 rúpias, eles colocaram, e receberiam 163 rúpias de volta. Então ele colocou uma questão lá, se passando por pesquisadores. No total, as crianças que trabalhavam nos mercados resolveram corretamente esse tipo de problema quase 100% das vezes, 95 a 98% das vezes, na segunda tentativa. Agora, quando as crianças trabalhadoras elas foram colocadas de lado, com a permissão dos pais, né, claro, e submetidas a um teste nacional indiano padronizado de matemática, só 32% conseguiram dividir corretamente um número de 3 dígitos por um número de um dígito, que é a habilidade que ele mesmo utiliza. Só 54% conseguiram subtrair corretamente um número de 2 dígitos de outro número de 2 dígitos 2 vezes. Então, as habilidades das crianças que elas efetivamente tinham, utilizavam lá no mercado na prática, infelizmente ou de alguma maneira, não estava produzindo resultado em sala de aula. Muito interessante para a gente ver que a matemática pode se desenvolver na cabeça das pessoas de outra forma. No segundo estudo, foram 400 crianças trabalhando em mercados em Delhi, que replicou os resultados. Então, foram aqui 400 crianças, né? As crianças selecionadas, elas tinham capacidade muito forte de lidar com transações de mercado, mas só 15% estavam na escola, que estavam na escola tinham proficiência média em matemática. Então eles fizeram, nesse caso, uma pergunta inversa. Como os alunos que se saem bem na escola se saem em problemas de matemática de mercado?
Então, pegaram 200 alunos de 17 escolas de Delhi que não trabalham no mercado de trabalho, descobriram que 96% deles conseguiam resolver problemas típicos: lápis, papel, tempo ilimitado e uma oportunidade de autocorreção. Só que quando os alunos tiveram que resolver o problema em um cenário de mercado, esse número caiu para apenas 60%. Os alunos então tinham tempo limitado, acesso a papel e lápis e, enfim, algo estranho aconteceu aqui, né? Rodaram mais um terceiro estudo em Delhi, 200 crianças, compararam de novo o desempenho de crianças do mercado e da escola em vários problemas de matemática. 85% das crianças trabalhadoras acertaram a resposta para um problema de transação de mercado. 10% das crianças não trabalhadoras responderam corretamente a uma questão com mesma dificuldade. Quando problemas de divisão e subtração com lápis e papel, 59% das crianças não trabalhadoras acertaram, com 45% das crianças do mercado. Houve uma inversão significativa, afinal, eram 85% das trabalhadoras contra 10%, agora 59% contra 45%. Para isso, para avaliar melhor, os pesquisadores ainda colocaram um novo problema de palavras sobre um menino indo ao mercado comprando 2 vegetais. 1/3 das crianças do mercado foram capazes de resolver, só que menos de 1% das crianças da escola conseguiram. E fica a pergunta, né? Por que o desempenho dos alunos não trabalhadores pode diminuir quando recebem um problema em condições de mercado? O pesquisador acredita que eles aprenderam um algoritmo, uma forma de resolver o problema que, enfim, né, é limitada. Os garotos do mercado pareciam usar algumas táticas para lidar com transações, por exemplo, usavam bem o arredondamento, faziam de alguma estratégia a multiplicação, exploravam bem a base 10, mas as crianças da escola não têm ideia. Para eles não faz muita diferença. O pessoal do mercado tem alguns truques que nós não costumamos ver, enfim. Por outro lado, né, as crianças das escolas tinham uma compreensão melhor dos métodos formais, escritos, de divisão, subtração e muito mais, levantando uma polêmica, né, que a escola nos ensina a escrever. Isso é algo que eu penso faz muito tempo, nas suas mais diferentes formas, né? Enfim. Foram mais longe nos estudos da escola ainda e descobriram sobre um ponto significativo sobre a habilidade e o progresso desses alunos, que embora, né, as crianças com emprego no mercado sejam proficientes em gerar respostas rápidas, provavelmente seria melhor ao longo prazo que eles também saíssem bem na escola e terminassem com um diploma. É algo bem significativo, né? Afinal, a gente sabe que, por mais que pareça que o mercado de trabalho está desenvolvendo alguma habilidade até melhor nesse quesito para a matemática, a gente sabe que ele não é determinante, o mercado de trabalho apenas não é determinante para um bom sucesso profissional, né? E aí, comentam-se mais algumas coisas sobre o porquê que acontece, se é culpa dos professores, se não é, mas são outras questões polêmicas que a gente deixa para outro momento. Mas essa notícia foi muito interessante, né? Eu gostei disso, saber que eu sempre leio sobre história da matemática, por exemplo, a gente vê, né, que muitas comunidades, sociedades se desenvolvem uma matemática própria, penso em etnomatemática, né? Que ela desenvolve da forma que ela consegue, ela desenvolve o senso numérico da forma que ela consegue, e isso vai longe, independente se tiver um aprendizado formal, enfim, né? Porque a matemática, ela é usada, antes de tudo, para questões de sobrevivência. O que esses meninos do mercado estão fazendo é tentar sobreviver numa ótica que faz com que eles sejam obrigados a trabalhar desde muito cedo. E sobrevivência, a matemática ajuda na sobrevivência. Em tempos modernos como hoje, muito mais do que foi no passado, quando a gente falava de homens primitivos. Então fica aí a reflexão de hoje. Deixa o seu comentário. Quanto mais polêmico, melhor, porque esse vídeo vai mais longe. Você ajuda a ele ir pra frente. Além de curtir, você faz um comentário qualquer aí, pode até ser uma gracinha. E porque você vai ser ouvido. Eu leio todos os comentários e tento responder a todos. Um abraço, um ótimo dia para vocês e até mais.